Jorge Mário Bergoglio assumiu a Igreja de Pedro há 12 anos num momento de crise. Pela primeira vez em 600 anos, um Papa, Bento XVI, renunciava ao posto ainda em vida. Saída política para reduzir a pressão sobre um Vaticano maculado por escândalos sexuais e financeiros. Francisco foi o caminho para a reabilitação, um gesto de humildade, mas também de relações públicas. Era preciso mostrar ao mundo, às vítimas dos abusos e aos católicos, que a Igreja ainda valia a pena, que ela se importa. Era preciso abrir suas portas e janelas, permitir a entrada de luz, renovar os ares, desarmar os espíritos com uma mensagem de simplicidade e inclusão. Francisco, um jesuíta latino-americano, era o nome ideal para resgatar a fé católica, reconstruir pontes e conduzir a Igreja para seu novo momento. Nesse caminho, promoveu reformas internas fundamentais, retirou o Vaticano de paraísos fiscais e aumentou a transparência das finanças, deu aval a investigações, tanto internas como externas, contra abusadores sexuais e criou um novo arcabouço legal para coibir novos crimes. Em ato inédito, expulsou da igreja Theodore McCarrick, que foi cardeal e arcebispo de Washington. Por ironia, Theodore morreu agora, dia 3 de abril, em absoluto ostracismo. Só por essas duas reformas fundamentais, Francisco poderia ter dado sua missão por cumprida, mas ele fez mais. Reformou o processo canônico de declaração de nulidade matrimonial, tornando o rito mais ágil e acessível, permitindo que milhares de católicos reencontrassem o caminho dos sacramentos, inclusive o da comunhão. Como um progressista e no seu papel de relações públicas, entretanto, Francisco aderiu totalmente à agenda ambiental, repercutiu discursos contra o aquecimento global e levou o Banco do Vaticano a investir até na falácia dos créditos de carbono. Seduziu-se pela esquerda globalista, abraçando a narrativa do discurso de ódio nas redes sociais, e a conquistou ao se colocar ao lado de imigrantes ilegais, sem ponderar sobre seu uso geopolítico. Visitou a Península Arábica, pregou a fraternidade interreligiosa com líderes muçulmanos, tentou se aproximar da China, acolheu Lula e Nicolás Maduro e custou a criticar Daniel Ortega em sua perseguição aos católicos na Nicarágua. Após 12 anos, fez a igreja crescer quase 10%, saindo de 1 bilhão e 277 milhões de fiéis para 1 bilhão e 400 milhões nos 5 continentes. Cumpriu sua missão, mas e agora? E agora que as circunstâncias mudaram e a agenda globalista se mostrou uma falácia, a imigração virou um problema social tão grave que ameaça o welfare state. E agora que a narrativa contra o discurso de ódio e em defesa da democracia virou ferramenta de censura e domínio de uma esquerda totalitária que prega a eliminação de rivais políticos, cala críticos, prende inocentes em julgamentos sumários. Como a igreja ecoará a virtude contra o vício, discernindo entre o certo e o errado, se criminosos viraram vítimas? Como vai combater a pobreza se o empresário é vilanizado, se a classe média é espoliada pelo Estado para bancar elites corruptas que se cercam cada dia de mais privilégios e políticas assistencialistas que privilegiam a preguiça em detrimento do mérito? Como o Vaticano usará a diplomacia contra guerras biológicas, cibernéticas e nucleares? Como vai proteger a propriedade privada, a família e a vida, bases da civilização ocidental, se esses valores foram relativizados em nome de uma suposta luta entre opressores e oprimidos? Com que liderança política e, sobretudo, força moral a Igreja de Pedro vai guiar a sociedade numa guerra cultural contra ideologias anticristãs? Com que Papa?